Continuando a nossa revisão, em sistemas digitais, a seleção de dados ou de informação é uma função muito importante. Multiplexadores apresentam entradas de controle através das quais é possível selecionar uma das entradas de informação. Um multiplexador típico tem N entradas de controle, 2 elevado a n entradas de informação. Por exemplo, 2 entradas de controle, 4 entradas de informação. Através dessas 2 entradas de controle, é possível escolher uma das 4 entradas de informação para que seu conteúdo apareça na saída Y. O comando de um multiplexador com 2 entradas de informação e uma saída é feito através de uma única linha de controle que pode assumir os valores 0 e 1. Quando S igual a 0, o conteúdo da informação I0 se propaga até a saída Y, ao mesmo tempo em que a porta end da entrada I1 está cortada pela presença de um zero. O comando de um multiplexador com 4 entradas de informação e uma linha de saída é feito através de 2 linhas de controle. Alterando os valores de S0 e S1, é possível selecionar uma das entradas para que seu conteúdo se propague até a saída Y. Um decodificador converte um código de entrada de N bits em um código de saída de M bits, com M geralmente maior que N, ou seja, o código de saída apresenta mais bits que o código de entrada, mas ele é mais conveniente para acionar partes de um circuito digital. A implementação de um decodificador com 2 linhas de entrada codificada e 4 linhas de saída decodificada pode ser feita com a combinação de inversores e portas AND. Apenas uma das portas lógicas AND terá valor 1, enquanto que as outras 3 terão valor 0. Esse tipo de saída, também conhecido como one-hot key, tem a vantagem de ser mais apropriada para acionar partes específicas de um circuito digital. Durante a inicialização ou reset de um sistema digital, pode ser necessário que todas as saídas do decodificador tenham o valor 0. Uma entrada enable pode satisfazer essa nova condição. Quando o valor de enable for 0, todas as portas de saída do decodificador vão assumir o valor 0, independentemente dos valores de entrada a 0 e a 1. Quando enable igual a 1, o funcionamento deste novo decodificador é idêntico ao do decodificador da transparência anterior. Um codificador converte um código de entrada de M bits em um código de saída de N bits. Geralmente, a saída codificada tem menos bits que as entradas. Para transmissão de informação, é mais conveniente usar a sua forma codificada, porque menos bits precisam ser transmitidos para o mesmo conteúdo informacional. Um codificador de prioridade é um tipo especial de codificador que permite
que duas ou mais entradas sejam acionadas simultaneamente. A função desse codificador é determinar qual a entrada de maior prioridade está acionada para que ela seja atendida primeiro. Vamos considerar esse codificador de prioridade de 4 entradas. A entrada D1 tem uma prioridade maior que D0. A entrada D3 tem uma prioridade maior que todas as outras entradas. Quando a entrada D2 estiver acionada, não interessa o valor de D1 e D0. Quando apenas a entrada D0 estiver acionada, a saída do nosso codificador de prioridade vai ser 00. Vamos considerar também uma saída V para detectar a situação em que nenhuma das entradas está acionada. Portanto, quando D3, D2, D1 e D0 assumirem o valor 0, a nossa saída V vai ser 0. Quando a saída V tiver o valor 1, isso significa que pelo menos uma das entradas está acionada. Vamos fazer um mapa de Carnot para a saída A1 e um mapa de Carnot para a saída A0. Analisando essa tabela da verdade, nós notamos que na posição 0000, nós vamos colocar a condição X, ou seja, don't care. Esse don't care ele pode ser transformado em 1 ou 0, dependendo do que for mais conveniente para a determinação de nossa cobertura. Além disso, nós temos para a saída A1 essa condição em que obrigatoriamente D2 deve valer 1 e D3 deve valer 0. E, finalmente, nós temos a situação em que a saída A1 assume o valor 1 quando D3 está acionado, independentemente dos valores das outras entradas. Então, vamos ver como seria o mapa de Carnot. Na posição 0000, vamos colocar um X e depois, na posição D30, D21, vamos preencher com 1. Na situação em que D3, veja que D3 está representada como esse bit externo. D3 vale 0 e D2 vale 1. Essa linha precisa ser preenchida com 1 para satisfazer essa condição. A outra condição em que apenas D3 deve obrigatoriamente valer 1 e as outras entradas funcionam como don't care, ou seja, vamos preencher com 1s e 0s o que nos parecer mais conveniente. Portanto, D3 vale 1 nessas duas linhas. D2 é don't care, D1 e D0 é don't care. Nós preenchemos essas duas linhas com 1. Como a cobertura precisa ter um número de células igual a 1, 2, 4 ou 8 e assim por diante, em nosso caso, nós conseguimos fazer uma cobertura com 8 células. A outra cobertura possível, englobando 8 células, essa segunda que reflete a condição de que D2 vale 1. Novamente, temos um caso aqui em que duas coberturas se sobrepõem parcialmente. Para essa cobertura ou esse implicante, nós temos que D2 obrigatoriamente vale 1. D3 é irrelevante para essa cobertura, porque quando D3 valia 0, a saída foi 1. E quando D3 valia 1, a saída também foi 1.
nessa cobertura aqui. Pelo mesmo raciocínio, D1 e D0 são irrelevantes, portanto, esse implicante pode ser expresso por D2. Vamos ver como interpretar essa segunda cobertura, ou esse implicante. Nesse caso, nós vemos que D3 obrigatoriamente vale 1. D2 é irrelevante para essa cobertura. Portanto, esse implicante pode ser expresso por D3. Vamos ver como fazer o mapa de Carnot para a saída A0. Por inspeção dessa tabela de verdade, notamos que novamente na posição 0, 0, 0, 0, vamos colocar um X de don't care. Vamos ver essa situação em que D1 obrigatoriamente deve valer 1 e D2 e D3 vale 0. Portanto, D2 e D3 valendo 0 corresponde a essa linha. D1 obrigatoriamente deve valer 1, corresponde a essas duas células, e D0 é irrelevante para esse caso. Como se vê aqui, para esse caso aqui de A0, essa saída de A0, D0 é irrelevante. A outra situação que temos que considerar no mapa de Carnot é a situação em que obrigatoriamente D3 vale 1 e a condição de D2, D1 e D0 é don't care. D3 valendo 1 corresponde a essas duas linhas que vamos preencher com 1. Vamos interpretar esse mapa de Carnot. Essa cobertura ou esse implicante nós já vimos que pode ser expresso por D3. Esses dois bits aqui poderiam ser considerados como um par, mas nós temos que lembrar que existe uma vizinhança de borda entre essa linha 00 e essa linha 10. Portanto, é mais conveniente juntar essas duas células com as duas células de cima, formando uma cobertura com 4 células. Essa cobertura com 4 células pode ser interpretada da seguinte forma: D1 obrigatoriamente vale 1, enquanto que D0 é irrelevante para essa cobertura. A outra condição é que D2 nessa linha e nessa linha vale 0, ou seja, temos que escrever D2 barrado, enquanto que D3 é irrelevante para essa cobertura. Essa cobertura será expressa por D1, D2 barrada. Com as expressões booleanas de A1 e A0, podemos construir o diagrama esquemático. A1 vale D2 ou D3. A saída A1 vai ser verdadeira quando tivermos D3 ou D2. A saída A0 vai ser verdadeira quando tivermos D3 ou D1, D2 barrado. A saída A0 vai ser verdadeira quando tivermos D3 ou D2 barrado e D1. Tente construir um mapa de Carnot da saída V para checar se você compreendeu as explicações da metodologia de projeto de circuitos combinacionais